Olá pessoal, bom dia. Eu, Cássia, juntamente com a Maria Eduarda, ficamos com o tema sexagem animal. Então, atualmente nós sabemos que numerosos são os fatores que têm sido associados ao nascimento de fêmeas ou de machos. Então, a possibilidade de influenciar no sexo do animal com o objetivo de produzir preferencialmente fêmea ou macho traz grandes benefícios, principalmente aos sistemas de criação, além de evitar o desaparecimento de animais ou raças que estejam ameaçadas de extinção, aumentando seu número por meio da inseminação artificial com semi-sexado. Então, existem algumas já técnicas disponíveis no mercado e estas, de maneira objetiva, devem apresentar algumas características. Características como sejam inofensivos às funções dos espermatozoides, sejam eficientes, com um reduzido descarte ou perda de espermatozoides, tenha a idade próxima de 100%, seja reproduzível, seja simples, barato o suficiente para permitir sua difusão no mercado e aconteça de maneira rápida. Então, as técnicas mais comuns são a citometria de fluxo, centrifugação, gradiente de densidade e monossexagem. Citometria de fluxo consiste na emissão de raios laser, coloração diferencial dos espermatozoides e da força hidrodinâmica existente, que são diferencial durante a separação. Então, assim, a sexagem dos espermatozoides no centrômetro de fluxo baseia na intensidade da fluorescência após a adição de um corante fluorescente. Esta técnica permite a separação de 100 células por segundo, permitindo então que em torno de 5 a 6 horas obtenha-se um número de aproximadamente 2 elevado a 106 espermatozoides e tem uma acurácia de 90%. A avaliação da separação dos espermatozoides contendo cromossomos X ou Y através da citometria de fluxo, baseada na análise de seu DNA, é difícil quando comparada a outro tipo de células, devido à compactação excessiva da cromatina na cabeça dos espermatozoides. Então, a sexagem por citometria de fluxo requer a utilização de equipamentos de alto custo e ela apresenta pouco rendimento de espermatozoides viáveis. Então, a redução da viabilidade desses semi-sexados por citometria de fluxo, ela pode ser decorrência do processo de separação, coloração, incubação, diluição, centrifugação e a exposição a alta pressão e raio laser. Centrifugação e gradiente de densidade, ou sedimentação de espermatozoides por gradiente de densidade, permite a separação das células através da massa relacionada à quantidade de DNA e a proteína nuclear existente, sendo obtida um maior valor de espermatozoides portadores do cromossomo X. Estes são compostos de soluções isotônicas feitas a partir de substâncias de partículas coloidais, que permitem, em uma única centrifugação, separar impurezas, espermatozoides imaturos, células e bactérias, dos espermatozoides viáveis, entre estes os espermatozoides X e Y. Essa separação dos dois tipos de espermatozoide ocorre devido à diferença do conteúdo de DNA dos espermatozoides, que resulta em uma diferença de densidade, sendo possível executá-la quando se utiliza gradiente com alta resolução de densidade. Em experimentos, ao avaliar a taxa de recuperação de características espermáticas após a sexagem por centrifugação em gradiente de densidade em espermatozoides descongelados, observaram que após o processo recuperam-se em média 5,5% dos espermatozoides. Isto resultaria em aproximadamente 290 milhões de espermatozoides sexados a cada hora, utilizando-se apenas uma centrífuga com capacidade de 48 tubos. No entanto, sabe-se que apesar do gradiente de densidade ser capaz de separar esses espermatozoides X e Y com menor custo e sem causar danos aos espermatozoides, ela tem apenas uma acurácia de 70%. Além disso, em estudos anteriores, utiliza-se o gradiente descontínuo
de densidades observaram muitas dificuldades que impedem a aplicação comercial, como a impossibilidade de armazenamento do gradiente, que deve ser usado imediatamente após a coleta ou o descongelamento do sêmen, e a dificuldade para separar diversas camadas, podendo aumentar a variabilidade da amostra. Temos também a imunossexagem. Descrita em 1955, o antígeno HY como sendo um antígeno específico relacionado ao sexo masculino, pela primeira vez. Os peptídeos HY são apresentados como um grande complexo de histocompatibilidade de molécula sobre a superfície da célula, viabilizando a sexagem dos espermatozoides em larga escala através da imunologia pelas proteínas de superfície por anticorpos específicos anti-espermatozoide X e anti-espermatozoide Y. Estudo proteínas macho específica K19-KDA a partir de membrana plasmática de bovinos produziram anticorpos monoclonais a partir dessa proteína e verificaram a eficiência desse anticorpo sobre o sêmen fresco de bovino, obtendo-se 48,2% de espermatozoide marcado com a presença do clone do anticorpo monoclonal. Com base nessa linha de pesquisa, observou-se um sistema utilizando anticorpos monoclonais contra a proteína sexo-específica associada à via clássica do complemento, onde se utiliza somente um anticorpo para espermatozoide do sexo indesejado, o qual gerou uma patente. Verificaram a possibilidade de desenvolver um sistema utilizando anticorpos monoclonais a partir de sexagem espermáticas, baseados na diferença de expressões de proteínas nas superfícies espermatozoides X e Y. A metodologia utiliza, então, anticorpos monoclonais para proteína específica associada à via clássica do complemento, utilizando somente anticorpos para espermatozoide do sexo indesejado. A presença do antígeno pode ser verificada por meio do teste de citotoxicidade ou pela detecção de anticorpos macho específicos. Uma vez que, quando os espermatozoides são expostos a um anticorpo contra a proteína macho específica e em seguida a uma suspensão do complemento, apresentando-se lisados pelo antissoro antiproteína macho específica associado ao complemento, em mais de 50%. Estudos vêm sendo realizados nessa linha de pesquisa, onde tem sido avaliada a eficiência e otimização desta técnica em diversas espécies como bovinos, suínos, equinos, ovinos, caprinos e cães. Nos ovinos e suínos e bovinos, já foram realizados esses testes em vivo e nas outras espécies ainda estão em fase de validação. Dessa forma, a imunossexagem tem se mostrado o método mais simples, mais barato, com pouco efeito negativo sobre os espermatozoides, além de não haver limite no número de espermatozoides para a sexagem. Aqui nós resumimos algumas vantagens e desvantagens de todas as técnicas. Uma leitura complementar. E é isso, nossas referências. E obrigada.